Então, gente, eu vou projetar a tela e vocês me falam se estão vendo um slide sobre sistema circulatório, tá? Tá bom. Apareceu. Certo. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre sistema circulatório e sistema respiratório. Eventualmente, nos outros sistemas, nós vamos mencionar também esses dois, porque, por exemplo, o sistema nervoso, ele é um sistema que ele influencia no sistema circulatório e respiratório. E a parte hormonal também influencia no sistema circulatório e respiratório. Então, hoje nós vamos nos ater à parte fisiológica desses dois sistemas de forma isolada, certo? O sistema circulatório, que ele também tem uma subdivisão em sistema cardiovascular, que é esse que eu vou comentar agora, que é formado por uma bomba, que é o coração, e associado a essa bomba a gente tem os vasos, né, as veias e as artérias. E a gente tem o sistema linfático. Então, os dois, o sistema cardiovascular, né, cardio, coração, vascular, vasos, associado ao sistema linfático, eles fazem parte, então, do sistema chamado circulatório, certo? Então, olhando essa imagem aqui, especificamente, que seria um esquema do sistema circulatório humano, e serve também para outros animais que têm o coração com 4 cavidades, certo? A gente tem, então, chegou mais gente. A gente tem que o coração, ele tem 4 cavidades. Essas 4 cavidades do coração aqui, elas são divididas por um local que é chamado de septo, né? É uma estrutura que divide essas 4 cavidades, onde ficam 2 cavidades para o lado direito, lembrando que aqui a visão é anatômica, né? Na visão anatômica, se tiver anatomia, na verdade, a gente olha para o próximo e os lados estão ao contrário. Então, o lado direito é a esquerda e o lado, né, esquerdo é a direita, é o contrário. Então, é como vocês estão me vendo aqui. Aqui está o lado direito, está o contrário de vocês, né? E aqui está o lado esquerdo, está o contrário de vocês. É uma visão do espelho, a gente chama de visão especular. Então, esse lado aqui é o lado direito e esse lado é o lado esquerdo. No lado direito, a gente tem, então, essa estrutura que é chamada de átrio direito, não é? Esse átrio direito, ele recebe o sangue que vem de todas as partes do corpo, se a gente olhar, vem do tronco, do fígado, do rim, das pernas, certo? E esse sangue, ele está cheio de gás carbônico e de metabólitos. O que, que são metabólitos? Restos de metabolismo. Da região da cabeça, dos braços, certo? Vem todas para caem todos, desembocam todos no átrio direito. Por 2 veias grandes, a veia cava superior, que recolhe o sangue da parte superior, dos membros superiores também, dos braços, e a veia cava inferior. Então, chegou no coração, a gente chama de veia. Saiu do coração, a gente chama de artéria. Então, está trazendo sangue, um sangue rico em gás carbônico. Sangue rico em gás carbônico nós chamamos de sangue venoso. Então, está trazendo um sangue venoso para o átrio direito. Esse átrio direito, para ele receber o sangue, ele tem que estar relaxado. Então, ele vai estar relaxado, ele recebe o sangue, ele fica cheio, e aí ele se contrai. Quando ele se contrai, ele transporta o sangue, permite com que o sangue vá para outra cavidade que se chama ventrículo direito. Nessa região entre o átrio e o ventrículo, existe uma porta que a gente chama de válvula. Então, quando aqui está cheio, essa válvula se fecha para não deixar que haja o refluxo, né? A gente espera que não haja o refluxo. E aí essa região se contrai e faz com que o sangue venoso, rico em gás carbônico, saia do coração. Saiu do coração, artéria. Essa artéria leva lá para os pulmões. Então, é a artéria pulmonar. Quando chega nos pulmões, o que acontece? As trocas gasosas. Então, o gás carbônico sai do sangue e é liberado para o ar, né? Expiração. E a gente inspira o oxigênio, né? E esse oxigênio entra pelos pulmões e vai cair, então, nos vasos, oxigenando o sangue. Esse oxigênio se liga nas células vermelhas, né, que tem hemoglobina.
Consequentemente, esse sangue agora oxigenado, cheio de oxigênio, por isso que está representado de vermelho, ele é chamado de sangue arterial. E ele é conduzido de volta ao coração, porque a circulação nossa ela é dupla, vocês lembram da anatomia, né? Se ele está chegando no coração, todo vaso que chega no coração a gente chama de veia. E como essa veia veio do pulmão, né? Veio, né? Chegou do pulmão, né? Essa veia, então, é chamada de veia pulmonar, cai no átrio esquerdo, e esse átrio esquerdo, a princípio, ele está relaxado, recebe o sangue, né? E aí esse átrio esquerdo se contrai, permite a passagem do sangue para o ventrículo esquerdo, que faz um movimento de contração mais brusco agora, o mais forte, tum, né? E lança esse sangue, então, para um vaso grande. Todo vaso que sai do coração é artéria. E aí a artéria aorta, né, a mais calibrosa, ela é ramificada para a parte superior, para a parte inferior, e vai levando o sangue oxigenado para todas as partes do corpo. Então, esse coração tem momentos que ele está relaxado, tem momentos que ele está contraindo, né? Quando ele está relaxado, é para ele receber o sangue. Quando ele fica cheio, quando cada cavidade fica cheia, ela se contrai. Quando a gente escuta aquele barulho, tum-tum, tum-tum, né? Que é o batimento cardíaco, né? O primeiro tum é a contração do ventrículo direito. O segundo tum, o mais forte, é a contração do ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, ele, inclusive, a musculatura dele é mais forte, né? Se vocês olharem aqui nessa imagem, existe uma ramificação que sai da aorta para irrigar o próprio coração, certo? E a cor muda de vermelho para azul, indicando que o próprio coração também tem um metabolismo, tem células que vão liberar gás carbônico, e esse gás carbônico vai ser reincorporado, né, no vaso, e vai depois fundir com a veia cava inferior e voltar para o coração do mesmo jeito. A aorta, quando ela se ramifica aqui, ó, na região, para a região inferior, ela se ramifica em artéria hepática, vai para o fígado, se ramifica e vai para toda a região intestinal, onde recebe os nutrientes, da região intestinal passa para o fígado também, mostrando a importância do fígado para o nosso corpo. Por quê? Quando o sangue arterial passa pelo sistema digestório, né, que ocorre a absorção, onde ocorre a absorção do alimento, dos nutrientes, pode ser que ocorra também a entrada de substâncias que são tóxicas, como é o caso, por exemplo, quando a gente toma álcool, uma bebida alcoólica, né? Então, passa pelo fígado justamente para ocorrer um processo de desintoxicação. Quando você também ingere alguma coisa, tipo um medicamento, né? Esse medicamento, ele vai chegar no fígado e ele vai ser processado e transformado em outra coisa, certo? Tranquilo até aqui? Sim. Sim? Continuando então. Quando a gente observa, então, o processo de circulação do nosso corpo, a gente pode dizer que a gente tem duas circulações. A pequena circulação, que é entre coração, pulmão e coração, e a grande circulação, que é entre o coração, corpo todo e volta para o coração. Mas esse sistema, ele é todo fechado, né? Os vasos, eles saem do coração, eles se ramificam, vão ficando mais finos, depois eles começam a se fundir, ficando mais volumosos, mas os vasos, eles não são abertos no sistema circulatório, que é este que a gente está falando, né? O que acontece é o seguinte, a quantidade de oxigênio e gás carbônico, ela é variável nas duas circulações, lógico, né? Porque quando o sangue sai do lado direito do coração e vai para o pulmão, ele chega lá no pulmão rico em gás carbônico, e nessa região do pulmão, na região dos alvéolos, né, nós inspiramos o oxigênio, ele passa pela, né, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Então, a quantidade de oxigênio, olha aqui, pressão de oxigênio 100 milímetros de mercúrio, bem maior do que de gás carbônico, né? E aí, por ter grande quantidade de oxigênio aqui, ele penetra nas células, ele é transportado pela hemoglobina, que está presente na célula vermelha do sangue, que é a hemácia, certo? E à medida que ele volta aqui para o lado esquerdo do coração e vai para o corpo inteiro.
Quando ele vai sendo transportado para o corpo inteiro, observe que está escrito aqui, ó, HB mais O2. HB é a hemoglobina, que está dentro da hemácia, uma proteína. Oxigênio dissolvido, menos de 2%, porque o oxigênio ele não é transportado dissolvido, né? 98% ou mais é ligado na hemoglobina. Quando chega, né, quando as artérias saem do coração e se ramificam até virarem capilares, né, esse oxigênio sai do vaso, ganha o tecido. E quem vai para o vaso agora? O gás carbônico, né, produzido pelo processo de respiração celular, onde se utilizou o oxigênio na respiração celular, o gás carbônico retorna para o vaso e vai para o coração. Então, vai começar a ter um percentual maior de gás carbônico no organismo, certo? Em alguns momentos. Bom, então, todo o sangue, ele circula dentro de vasos que são interconectados. Esses vasos, eles têm nomes específicos, né? Então, veia é todo vaso que está levando sangue para o coração. Artéria é todo vaso que está tirando o sangue do coração, certo? A veia, ela não conduz só sangue venoso. Se a gente voltar lá no primeiro slide, observem aqui, ó. Aqui a gente tem a veia cava conduzindo sangue venoso. E aqui a gente tem a artéria pulmonar conduzindo sangue venoso, certo? Oxigenou nos pulmões. A gente tem as veias pulmonares conduzindo sangue arterial, certo? E depois a artéria aorta conduzindo sangue arterial, que é rico em oxigênio. Esses vasos, eles são interconectados e chega um momento em que esses vasos se tornam finíssimos e aí passam a se chamar capilares. A gente vai ver sobre isso agora, tá? Então, a gente tem alguns nomes específicos para os vasos, né? Na verdade, os vasos, eles são da seguinte maneira. Existe uma tubulação única, como se fosse um canudinho, certo? Que é formado por uma única camada de células epiteliais. Nós chamamos de endotélio. Endotélio nada mais é o nome do tecido epitelial que forma toda essa tubulação. Então, imagina, todo um canudinho percorrendo o seu corpo como um todo. Só que algumas partes do seu corpo, né, ao redor desse canudinho, tem uma camada a mais. Em outras partes, tem 2, 3, né, camadas a mais, sendo possível que você encontre 4 camadas. Então, observe aqui, a camada mais interna, que é em contato com o que percorre a tubulação, né? Então, eu tenho lá o canudinho, a camada mais interna, que é a que está em contato com o conteúdo interno do vaso, nós chamamos de endotélio, tecido epitelial, uma única camada de células achatadas. Todos os vasos têm, certo? A medida, depois eu vou falar sobre isso, certo? Só que a artéria, que é um dos maiores vasos que nós temos, ela tem também tecido elástico, representado aqui em azul. Esse tecido elástico é porque, vamos imaginar, a aorta, né, que é a maior artéria que existe, ela tem que se dilatar. De acordo com o bombeamento do coração, o coração faz tum, né? O lado esquerdo faz uma contração muito forte, o sangue sai uma pressão muito alta para a aorta, para poder circular pelo corpo como um todo. Então, tem que ter uma certa elasticidade, que é dada pelo tecido elástico aqui. Então, por isso que tem ao redor do tecido epitelial, que é o endotélio, o tecido elástico. Em seguida, tem a musculatura lisa, que permite com que o sangue saia do coração, vai para a aorta. A aorta tem que manter a contração que veio do coração. Então, a aorta também se contrai com a musculatura lisa, certo? E tem esse último tecido, que é o fibroso, que garante com que a aorta não se rompa. Não é correto que ocorra o rompimento. Às vezes ocorre, mas esse tecido fibroso, que é formado de colágeno, impede o rompimento. Esse vaso, chamado de artéria, ele começa a se ramificar. Quando ele começa a se ramificar, ele muda o nome, passa a se chamar arteríola. E aí a arteríola mantém, lógico, a tubulaçãozinha lá, né? Mantém a tubulaçãozinha, que é o canudinho, que seria formado pelo endotélio,
mas perde o tecido elástico, então já não tem elasticidade, e perde o tecido fibroso, que é o que garante a resistência, ficando apenas com a musculatura lisa. Então, ele ainda é capaz de se contrair, a arteríola se contrai, para mandar o sangue para as outras ramificações. À medida que vai se ramificando, né, continua a ramificação, a tubulação, mas a tubulação agora está com uma camadinha só de célula só, a original. Então, nesse momento, quando o vaso tem uma camada de célula só, né, que é o endotélio, ele passa a se chamar capilar, né, extremamente fino, ele não tem as outras camadas, ele permaneceu com aquela tubulação simples. E esse capilar, ele tem uma camada de célula só, por quê? Porque é nesse formato aqui que algo vai sair do vaso, né? Vai sair o quê? Água, vai sair moléculas como glicose, vai sair oxigênio. E aí, as células aqui de fora, né? Vão utilizar, vão produzir gás carbônico, que tem que voltar por essa região, toxinas, que tem que voltar por essa região. Esses capilares, essas tubulações finíssimas, que só tem a única camada, né, da tubulação, elas começam a se ramificar com outros e juntar com outros, né, perdão, vai juntando com outros capilares, formando um vaso um pouquinho maior, que mantém o tecido endotelial, lógico, né, que é o original da tubulação, e incorpora um tecido que é o tecido fibroso, que é colágeno puro, para manter a resistência. Nesse momento, passa a se chamar vênula, essa tubulação com o endotélio e o tecido fibroso, e essas vênulas, então, vão se fundindo, até formar um vaso que vai recuperar todas as camadas. Vai ter o original da tubulação, que é o endotélio, né? Vai ter o tecido elástico, que permite a elasticidade, vai ter a musculatura que permite a contração, e tem que ter, vamos imaginar, o sangue vindo lá dos pés, como que iria acontecer o processo de levar o sangue para o coração se não tivesse a musculatura lisa? E vai ter a resistência, que é dada pelo tecido fibroso, renovando as camadas, certo? Então, aqui, a artéria, né, tem o endotélio, tem tecido elástico aqui, ficou faltando, musculatura lisa e tecido conjuntivo. A artéria se ramifica e forma a arteríola, que perde algumas dessas camadas. A arteríola se ramifica, perde todas as camadas externas, ficando apenas com a camada do endotélio, né, o endotélio com essa camada única, permite, então, que capilar, né, perdão, com essa camada única, permite com que saia do vaso para o tecido oxigênio, glicose e água, e volte para o vaso gás carbônico, toxinas, água também, né? E aí o sangue vai circulando aqui, nesse momento os capilares se fundem, formam um vaso maior chamado de vênula, as vênulas se fundem e formam um vaso que recupera todas as camadas, que é chamado de veia. Só que as veias da região inferior do nosso corpo, elas estão levando sangue contra a gravidade, né? A força da gravidade age de cima para baixo, e essas veias estão levando sangue contra a gravidade. Então, elas têm a musculatura, né, que faz a contração para o sangue circular, só que para prevenir, para que esse sangue, é uma forma de prevenção, para que esse sangue não retorne para os pés, existem válvulas que se abrem e se fecham, e deixa esse sangue, então, passar, aí ela se fecha, aí contrai, aí passa o sangue, se fecha, aí contrai. Como pode ser visto aqui nessa figura aqui. Não sei se deu para ver, mas era para passar um vídeo aqui, ó. Vocês estão vendo? Sim. A válvula se fecha e não deixa com que haja o refluxo do sangue para os pés. Só que às vezes isso acontece. É quando ocorre o que a gente chama de varizes. Então, nas varizes, essas válvulas que são dos membros inferiores, das pernas, elas não suportam a ação da gravidade, e aí elas abrem ao contrário, que não deveria acontecer, e aí ocorre o refluxo de sangue.
certo? O rompimento de vasos, por exemplo, vasos às vezes de grande calibre, dependendo, certo? Continuando. Então, aqui é só para reforçar, as artérias se ramificam, formam as arteríolas, as arteríolas se ramificam, né, formam os capilares, que tem, na verdade, a tubulação inicial, a composição da tubulação inicial da circulação. Os capilares se fundem e formam as vênulas, e as vênulas se fundem e formam as veias. As veias e as artérias têm a tubulação com várias camadas que permitem elasticidade, contração, resistência, né? E os capilares têm apenas a camada do endotélio, tá? Além dessas estruturas do sistema circulatório da parte cardiovascular, né, existe o chamado sistema linfático, que é intimamente associado ao sistema cardiovascular. O sistema linfático, ele é um pouco diferente, porque ele tem vasos que estão em todas as partes do corpo, só que esses vasos, eles não são conectados com o sistema circulatório no seguinte sentido: eles não são fechados, eles são abertos. Eles estão abertos para a região da matriz, que fica, o que é a matriz? Então, a gente tem o plasma, o líquido intersticial e as células. Eles são abertos para essa região do líquido intersticial. Quando nessa região tem excesso de água, ou micro-organismos, ou alguns tipos de proteínas de processo de lesão, de machucados, esse sistema linfático recolhe, então é como se fosse um tubo de uma mangueira, só que a migração do líquido seria ao contrário, não saindo da mangueira, mas entrando na mangueira. Então, recolhe, e aí, depois de recolher o vaso linfático, então, por exemplo, vamos supor que ocorreu uma lesão aqui no tornozelo, né? E aí acabou extrapolando, saindo o líquido do vaso para a região do líquido intersticial, ocorreu um inchaço, que a gente chama de edema. Quem vai acabar com o edema é o sistema linfático. Então, aquele excesso de água na substância do líquido intersticial vai ser recolhido por esses vasos que são abertos, certo? E aí, esse líquido vai encontrar regiões que são bolinhas, né? Ao longo de todo o organismo, que a gente chama de nódulos linfáticos. Essas bolinhas ou nódulos linfáticos, elas têm células de defesa, e isso é muito importante porque, em caso de edema, pode ter um micro-organismo lá, então essas células de defesa agem dessa maneira, protegendo, e em seguida ali, esse conteúdo do vaso linfático, que a gente chama de linfa, vai percorrendo, o corpo percorrendo, ganha, então, a veia cava, né, a região da veia cava inferior ou superior, e volta para o sistema circulatório. Então, por isso que é importante a existência desses nódulos linfáticos e também dos outros órgãos linfáticos, tais como as tonsilas, certo? Que são regiões de proteção, né? Tais como o baço, que é um órgão linfático maior, né? E existe um outro órgão linfático mestre, que é o timo, que vocês já devem ter visto em outras disciplinas e vão ver também na imunologia, onde ocorre a maturação de células de defesa, alguns tipos de células de defesa que amadurecem nessa região, certo? Então, há uma interconexão dos vasos linfáticos com o sistema circulatório nesse sentido. Bom, e o líquido que percorre dentro do sistema circulatório? É o sangue, né? Esse sangue, ele é um tipo de tecido conjuntivo especializado. Por que que ele recebe esse nome? Né? Porque lá, quando éramos embriões, né? O embrião nosso, chega um momento, o que que é o embrião? Então, vamos lembrar, o espermatozoide fecundou o ovócito 2, que é o gameta feminino, formando o zigoto. O zigoto se divide, forma uma massa de células. Essa massa de células, que é o embrião, né? Parecendo uma amora, primeiro se chama mórula, e depois líquido entra dentro dessa estrutura e forma uma estrutura trilaminar, de 3 camadas de células. Aquela camada chamada de mesoderma, ela recebe informações bioquímicas e começa a se diferenciar em tipos diferentes de tecidos. O que significa isso? Algumas partes do DNA ficam inativadas e outras partes ativadas, dando origem a tecidos especializados, dentre eles o tecido conjuntivo, que é subdividido em, por exemplo, tecido sanguíneo, tecido conjuntivo propriamente dito, tecido cartilaginoso, ósseo, adiposo, certo?
Esse líquido, então, ele percorre sempre uma única direção. A gente espera que não haja o refluxo, mas às vezes há o refluxo, né? Então, da veia cava, superior, inferior, lado direito do coração, pulmão, lado esquerdo do coração, né? Corpo. E aí volta para o coração, né? Esse sangue perfaz cerca de 7% do peso do corpo, então, se você quiser saber quanto de sangue você tem, mais ou menos, uma pessoa de 70 quilos tem em torno de 5 litros de sangue aproximadamente. E ele tem uma parte líquida, que é o plasma, né? E aí a gente lembra que o plasma mais o líquido intersticial são de extrema importância, né? E tem uma parte que é formada pelos glóbulos, na verdade são as células e fragmentos de células, né? Então, o sangue, ele é visto no ser humano como um líquido vermelho, porque a maior parte da sua composição são de células vermelhas, que são as hemácias ou eritrócitos, certo? As hemácias ou eritrócitos, elas são vermelhas por quê? Porque elas têm uma proteína que tem ferro, que se chama hemoglobina. O ferro, quando capta o oxigênio, ele fica oxidado. Ferro oxidado é vermelho. Então, como o sangue tem milhares de proteínas oxidadas dentro das células que têm essas proteínas oxidadas, o sangue é vermelho no ser humano. Então, o volume de sangue é geralmente em relação ao peso corporal, certo, Giovana? Então, aí pode fazer mais ou menos a proporção. Sim, por que que as pessoas doam sangue? Doam porque o nosso sangue ele é renovado a todo mês. Então, na medula óssea são produzidos os componentes do sangue, as células de defesa elas são amadurecidas uma parte na medula óssea, uma parte no timo, mas as hemácias são produzidas na medula óssea. E aí, durante esse processo de produção do sangue, precisa então de ferro. Então, como é produzido sempre, né, o sangue, ele é sempre reposto, mas desde que a pessoa também tenha uma ingestão boa dos nutrientes, como o ferro, né, por exemplo, senão ele vai ficar anêmico. Por isso que pode doar o sangue, né? O plasma é a parte líquida, né? Na parte líquida, a gente tem a maior parte, que é a água, né? Só para a gente relembrar. Alguns íons, como, por exemplo, sódio, potássio, cloreto, né? A gente já comentou sobre isso, bicarbonato, que é a forma de transporte principal do gás carbônico, que ele é convertido em bicarbonato. Moléculas orgânicas, como aminoácidos, lógico, vem dos nutrientes, né? Nós alimentamos, então eu comi um pedacinho de carne, né? No estômago a carne é quebrada, que é proteína, liberando aminoácidos que vão para a corrente sanguínea, glicose, né? Lipídios, proteínas diferentes, como as albuminas, que têm função muito importante de garantir que na corrente sanguínea permaneça água no volume certo, as globulinas e o fibrinogênio, que estão relacionados com o processo de coagulação do sangue. O sangue, em alguns momentos, ele tem que se coagular, não é verdade? Então, quando a gente machuca, aquele sangue está saindo, eu não posso continuar com o sangue saindo, isso seria uma hemorragia, eu poderia até morrer, então tem que estancar. A gente pode ver que o machucado chega um momento que para de sangrar, e ele para de sangrar porque se forma um coágulo naquele local. Então, o coágulo, no caso de machucados, ele é necessário, né? No sangue pode ter vitaminas, lógico, que vem da alimentação, gases como o oxigênio, na região do plasma, né? E o gás carbônico. E a parte celular? A gente tem as células vermelhas do sangue, olha aqui, 1 microlitro. Vocês sabem o que é 1 microlitro? Você pega 1 ml, imagina 1 ml, gente. 1 mlzinho, né, de sangue, e aí você divide 1 ml por 1000. Então, a gente tem 1 microlitro, né? Pena que eu não tenho aqui para mostrar para vocês. Aí a gente tem 1 microlitro de sangue, tem 4 a 6 milhões de hemácias, de células vermelhas do sangue, certo? Leucócitos já não tem muita quantidade, o normal é entre 4.500 e 11.000 por microlitro. Quem são os leucócitos? São as células de defesa, né? Elas usam sangue temporariamente, elas usam o sangue como transporte para chegar onde elas estão sendo necessárias, né? Mas se aumenta demais
o número de células de defesa no sangue, dependendo do tipo de célula de defesa que aumenta, indica para a gente que a pessoa está com uma inflamação, por exemplo, quando aumenta demais neutrófilo, né, está com inflamação em algum lugar, né? Então, às vezes eu estou com uma dor de dente, se eu fizer um exame de sangue, vai dar uma quantidade muito grande de neutrófilo. Por quê? Porque vai me mostrar que eu estou com um processo inflamatório e os neutrófilos são as primeiras células que chegam na inflamação. Agora, vamos supor que no meu dente formou uma fístula com pus. Pus indica que tem bactéria. Então, se eu fizer exame de sangue naquele momento, o exame rotineiro vai dar uma quantidade grande de linfócito, certo? Então, aquela pessoa está com a infecção. Inflamação não significa que tem infecção. Inflamação é porque ocorreu uma lesão celular, e aí aquela região, ela é estimulada a ter uma irrigação sanguínea maior para chegar aos neutrófilos, que são as primeiras células, aí forma calor, rubor. Agora, infecção é quando tem um micro-organismo, certo? Se a pessoa está com alergia aguda, quer dizer, desenvolveu agora, vai ter muito eosinófilo, e eosinófilo geralmente é um percentual muito baixo. Se ela está com alergia crônica, vai ter muito basófilo, certo? Vocês vão aprender isso na imunologia, mas já deve ter visto na histologia, né? Tá vendo agora em imunologia. Não é? E as plaquetas? As plaquetas são fragmentos de uma célula, que é uma célula chamada de megacariócito, que ela se fragmenta, né? E aí você tem em torno de 200 mil a 400 mil fragmentos por microlitros. Estão relacionados com o processo de coagulação sanguínea. Bom, esse plasma, então, ele tem água, tem proteínas, mas tem também sais inorgânicos, que eu comentei com vocês, o bicarbonato, que é a principal forma de transporte do gás carbônico, aminoácidos, vitaminas, hormônios, né? A gente vai ter uma aula só de hormônio, onde os hormônios são transportados pela corrente sanguínea. E eles regulam, né, todo o funcionamento do corpo. Tá entendendo? Se não estiver entendendo, pergunta, tá? Bom, e a glicose? De onde vem a glicose? A glicose, ela vem da alimentação, não é? Nós, seres humanos, nós não produzimos glicose, são as plantas. Nós precisamos da glicose através da alimentação. Então, quando a gente come um pedacinho de pão, por exemplo, o pão é feito de quê? De amido, né? Então, na boca tem as glândulas salivares, que quebram o amido em milhares de glicoses. E no intestino, as glicoses, através do intestino, entram na corrente sanguínea. Quando a glicose entra na corrente sanguínea, ela tem que migrar, né, para os locais onde tem pouca glicose, certo? E para ela entrar na célula, ela precisa de alguém para abrir a proteína transportadora dela para ela entrar na célula. Esse alguém que permite com que a glicose entre é chamado de insulina, que é um hormônio, certo? Hoje a gente vai começar a falar dessa glicose nesse sentido. Só que a glicose, ela tem que entrar nas células, mas um percentual de glicose, uma pequena quantidade, tem que continuar circulando no sangue. Por quê? Porque precisa continuar chegando no cérebro. O cérebro, ele usa exclusivamente glicose. Se acaba a glicose do corpo, o corpo pode usar gordura para fornecer energia, mas a gordura faz com que o corpo produza corpos cetônicos, como acetona, certo? Por exemplo, e isso não é bom, o sangue fica ácido, certo? O cérebro usa só glicose. Então, por isso que a gente fala que, por exemplo, valores normais de glicose no sangue, em jejum, é valor menor que 100 miligramas por decilitro. 1 decilitro é 100 ml, certo? Valores menores que 140 miligramas por decilitro após teste de sobrecarga de glicose. Como assim? Existe um teste que a gente faz em jejum, onde a gente ingere um pedacinho de alguma coisa muito açucarada, geralmente até toma glicose pura ou a sacarose, que se converte em glicose, e aí depois de 2 horas, eles analisam o nível de glicose. Então, você tem que estar com mais ou menos 140 miligramas de glicose por decilitro. Caso contrário, é um indicativo de hiperglicemia. Então, vamos olhar aqui. Se, depois de 2 horas que você ingeriu a glicose, fizer um teste no seu sangue e ficar menor que 70 miligramas por decilitro, então, 1 decilitro é 100 ml, mais ou menos isso aqui,
Ficar menor do que isso indica que você está guardando glicose numa velocidade muito rápida dentro das células e pode ser que não chegue glicose suficiente no cérebro. Você pode desmaiar, isso é chamado de hipoglicemia, certo? A Giovana está com o áudio ligado, mas o Eric pediu para avisar que a internet dele está caindo. Tranquilo, Eric, depois você assiste a aula separada aí de novo, tá? Bom, se você ingeriu a glicose, depois de 2 horas você fez o teste lá no sangue, aquele teste que eu falei para vocês, que eu fazia com os meninos do pudim, né? Então, ficou entre 70 e 140 miligramas por litro, tá normal. A gente espera que tenha essa quantidade, ou seja, que guarde, né, as glicoses nas células e um pouco continue circulando para chegar no cérebro. Agora, se tiver entre 140 e 200, a gente chama de pré-diabético. Significa que a pessoa está quase iniciando o diabetes. É o diabetes, geralmente, que vai iniciar, é o tipo 2, porque o diabetes tipo 2, ele está relacionado com o processo de nutrição, erro na nutrição. Você ingere e come açúcar demais, você acaba induzindo o seu corpo a ficar insensível à presença da insulina. Você tem insulina, mas você não consegue guardar a sua glicose, porque seu corpo ele está perdendo a sensibilidade porque você come demais. Em jejum, o correto é em torno de 80 a 100 miligramas por decilitro, tá? Que é o normal. Agora, se você se alimentou e fez o teste após 2 horas e ficou acima de 200, você está com diabetes, certo? Aí pode ser o tipo 1 ou o tipo 2, né? A gente vai estudar ainda sobre isso, mas o tipo 1, ele é genético e é uma doença autoimune. Eu também amo açúcar, né, Carolina? Bom, algumas proteínas do plasma, né? A gente tem a albumina, que está relacionada com o processo de manter o conteúdo de água no sangue, então ela atrai água, porque o sangue ele tem que manter, né, o percentual de água no plasma. As proteínas de coagulação são outras proteínas. As imunoglobulinas são o quê? São anticorpos, que de vez em quando aparecem no sangue, mostrando que o seu corpo, né, produziu anticorpo e ele está indo em direção a alguma parte necessária, tá? Então, aqui eu comentei as que controlam a chamada pressão osmótica ou colodosmótica, no caso a albumina, tá? A maioria dessas proteínas são produzidas pelo fígado, com exceção das imunoglobulinas, produzidas pelos plasmócitos, né? E a importância, então, do sangue. O sangue é meio de transporte dos leucócitos, lembrando, célula de defesa, leucócito, usa o sangue temporariamente. Não é lá que a célula tem que ficar. Ela usa o sangue como um transporte e sai do sangue, né, sai do vaso, perdão, para aquela região que está sendo necessária. Esse processo de sair para a região necessária é chamado de diapedese, tá? É quando o leucócito, a célula de defesa, sai do vaso para o local desejado. Transporte de gases. O oxigênio é transportado pela hemoglobina, que fica dentro da hemácia, que é a célula vermelha. O oxigênio não tem carga, não é transportado no plasma. Gás carbônico. Gás carbônico pode ser transportado pela hemoglobina? Pode. Pequeno percentual. A maioria, o gás carbônico é convertido em bicarbonato por uma enzima, que é a anidrase carbônica, e que tem zinco na sua estrutura. Por isso que a gente tem que ingerir zinco. Zinco vai ser usado no transporte de gás carbônico. Se a gente não ingere zinco, a enzima não vai fazer a conversão de gás carbônico em bicarbonato e a gente fica intoxicado, certo? Então, aqui mostrando, a hemoglobina tem 4 partes proteicas e tem uma região rica em ferro, né? Ferro, 4 regiões ricas em ferro e que permite esse transporte. O sangue também transporta os nutrientes, os metabólitos. Metabólito é resto de metabolismo. Então, ureia, lembra? A ureia é produzida por resto de metabolismo. É transportado no sangue. Hormônios também. Tá, e a coagulação sanguínea, né? Então, em alguns momentos, a coagulação sanguínea, ela é necessária. Então, se eu me machuco, a coagulação sanguínea é necessária para que estanque o sangue,
né? A gente chama de hemostasia, é o processo de estancar a saída do sangue, certo? Então, as plaquetas, elas têm um papel fundamental nesse processo, que são fragmentos de uma célula chamada de megacariócitos, e esses fragmentos circulam no sangue. Essa célula aqui existia onde? Na medula óssea, certo? Então, aqui, a gente olhando o esfregaço sanguíneo, relembrando lá da histologia, né? Aqui seriam hemácias, essas bolinhas avermelhadas. Essas que têm núcleo arroxeado são neutrófilos, relacionados à inflamação, principalmente. E aqui são as plaquetas, são fragmentos corados aqui, pequenos, né? Fragmentos de células. Como que ocorre o processo de formação do coágulo, então? Quando o vaso se rompe, qualquer vaso sanguíneo se rompe, né? O que tem próximo a um vaso sanguíneo? Sempre tem o líquido intersticial, que geralmente é o que é formado pelo tecido conjuntivo propriamente dito. Então, quando o vaso se rompe, as plaquetas e todo o conteúdo do vaso sai, ou seja, o sangue. O sangue saiu do vaso. As plaquetas entram em contato com o colágeno externo, né? Esse processo de contato com o colágeno externo ativa uma cascata de eventos, de moléculas, que vão fazer com que haja, então, a estimulação dessas plaquetas para liberar compostos chamados de serotonina, a serotonina, um neurotransmissor, o ADP, o ADP mesmo, que pode fazer parte do ATP, e uma molécula chamada de tromboxana 2. Então, as plaquetas vão liberar esses compostos em contato com o colágeno, e em seguida, imediatamente, esses compostos liberados fazem com que a musculatura lisa do vaso se contraia, né? A musculatura lisa se contrai por quê? Se contrai para poder tentar aproximar as partes lesionadas. Nesse momento, já começou o processo de ativação de várias substâncias e moléculas do sangue para permitir o processo de coagulação, sendo que o primeiro passo é as plaquetas se agregam, né? E aí elas se agregam e formam uma rede, né? Elas permitem, mediante a ativação de moléculas, a formação de uma rede de fibras chamadas de fibrinas. Mas esse processo de produzir essa fibrina, ele não é tão simples assim como a gente pensa. Essa rede aqui, ó, é uma rede que está retendo o sangue, essa imagem aqui é de microscopia de varredura, bonita, né? Então, a gente tem a hemácia e as fibras retendo as hemácias. Essa rede de fibrina, ela foi formada pela ativação que ocorreu mediante a agregação plaquetária. As plaquetas que se agregaram e permitiram a formação dessa rede. Mas, para formar essa rede, é um pouquinho complicado. Então, aqui, recapitulando, a gente tem o vaso se rompe. Quando o vaso se rompe, ao redor do vaso, tem sempre muitas fibras de colágeno. E aí, as plaquetas entram em contato com essas fibras de colágeno. Nesse momento, elas são ativadas a liberarem compostos químicos, como tromboxana 2, ADP, por exemplo. Esses compostos químicos que são liberados, eles vão permitir com que uma molécula do sangue, que é chamada de protrombina, se transforme em trombina. Essa trombina, ela converte o fibrinogênio do sangue, uma molécula do sangue, em fibrina. Fibrina é o quê? É aquela rede, e aí essa rede, né, vai reter as estruturas do sangue, não vai deixar o sangue sair mais do vaso. Durante todo esse processo aqui de formação de fibrina, as plaquetas vão se agregando ao mesmo tempo, né? Formando o que a gente chama de trombo de plaquetas, tampão plaquetário. E todo esse processo, gente, que ocorre, ó, plaqueta entrou em contato com a fibra de colágeno, que permitiu com que houvesse a conversão de protombina em trombina, fibrinogênio e fibrina, tudo isso envolve uma rede, uma série de proteínas, uma série de fatores, que a gente chama de fatores de coagulação, certo? E, olha que interessante, se você tiver com uma machucada e você tomar aquele medicamento, o AS,
certo? Esse AS não vai deixar com que aquele composto liberado da plaqueta, o tromboxano A2, inicie o processo de formar, então, a trombina. E aí não vai formar rede de fibrina depois. Então, vai ocorrer hemorragia. Então, quando a gente está menstruada, nós mulheres estamos menstruadas, eu estou com uma lesão, um machucado, né? Jamais eu posso tomar AS, tá? Ou dengue, porque a dengue naturalmente ela interfere já no processo de coagulação, né? Dificultando a coagulação, então não pode tomar AS jamais, tá? Bom, e o papel do sistema respiratório? Bom, o sistema respiratório é totalmente interligado ao sistema circulatório, né? Então, o sistema respiratório, que vocês viram lá na anatomia, ele tem uma parte superior e uma inferior, né? Aqui a gente só vai revisar mesmo, onde na superior tem a cavidade nasal, onde o ar entra, ele é aquecido, e ele percorre, então, a laringe, a traqueia, os brônquios, que se ramificam em bronquíolos, em alvéolos, né? E os alvéolos que têm uma camada de células só ligada ao sistema circulatório, certo? Então, o oxigênio, ele penetra, vai para o sangue, o gás carbônico sai, né? E a entrada de ar a gente chama de inspiração, que ocorre mediante a presença, né? E é o auxílio de uma estrutura muscular, que é o diafragma. E a saída a gente chama de expiração, né? Essa estrutura chamada de pulmão, ela é diferente. Do lado direito, a gente tem 3 lobos e do lado esquerdo 2, só para relembrar. 2, porque aqui se encaixa justamente o coração, com o ápice, né, voltado para o lado esquerdo, só para a gente lembrar, né? E aqui, então, a laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e os alvéolos. Os alvéolos são fechados, são tipo bolinhas, né? Então, olha aqui, ó, os alvéolos, os vasos sanguíneos, né? O sangue chega lá na região do pulmão cheio de gás carbônico, e aí dos alvéolos o oxigênio entra no vaso e aí passa a ter sangue oxigenado, né? Aqui, olha, maior ainda, ó, o alvéolo, né? Então, aqui a gente tem o vaso sanguíneo, outro vaso sanguíneo, o oxigênio atravessa essa única camada e ganha o vaso sanguíneo, atravessa aqui e ganha o vaso sanguíneo, certo? Aqui, novamente, o alvéolo atravessa uma única camada, depois uma única camada do capilar e ganha o vaso sanguíneo, o oxigênio, né? Atravessa. Bom, a traqueia, só para a gente lembrar, lembram disso? A traqueia tem um tecido chamado de tecido epitelial pseudoestratificado, com cílios e células caliciformes, né? Pseudoestratificado porque quando a gente olha ele, os núcleos, às vezes eles estão mais para cima, mais para baixo, e a gente acha que tem várias camadas de células, mas só tem uma camada de célula alongada, colunar, com cílios, esses cílios batem de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. E tem células caliciformes que produzem o muco, lança o muco aqui na região onde o ar percorre, né? Então, a gente respira e aí a gente acaba retendo sujidades, micro-organismos no muco. E o cílio bate de dentro para fora, dentro para fora. Quem fuma, perde os cílios. Parou de fumar, rapidamente os cílios voltam a funcionar, certo? Voltam a existir. Bom, e o processo de inspiração e expiração, né? Então, isso aqui só para a gente revisar mesmo, né? Durante a inspiração, quando o oxigênio entra, né? O que acontece? O diafragma, ele se contrai para a região abdominal. Quando ele se contrai para a região abdominal, o pulmão se expande e permite com que o oxigênio entre, né? Quando esse diafragma, ele relaxa, né? Ou seja, ele vai para a região superior, aí ele permite a saída, então, dos gases, no caso, o gás carbônico, certo? A gente chama de expiração, isso ocorre automaticamente. Se a gente tapar o nariz e tentar, né? E tentar não expirar, a gente consegue não expirar, mas chega um momento que o seu corpo ele recebe um estímulo tão forte que você vai ter que expirar. Ele força a saída, porque você não pode reter gás carbônico dentro do seu corpo, porque vai lesionar o seu corpo.
Pode perguntar, E Letícia. quando a gente respira pela boca, acontece isso também? Quando respira pela boca é do mesmo jeito, a diferença é que não vai ter a proteção que é exercida pelos pelos nasais e não vai ter o aquecimento que ocorre na cavidade nasal. Então, se você respira pela boca e está numa época fria, o ar frio vai entrar diretamente para a região dos pulmões, e isso aí não é bom para o pulmão. Por isso que a gente tem que respirar pelo nariz, porque aí o ar, se ele entrou frio, ele aquece nas cavidades aqui de dentro antes de descer. Isso, aí dá irritação na garganta. E é por isso que a gente tem nessa região aqui, o corpo da gente é tão perfeito, que a gente tem as tonsilas, né? Que são as amígdalas, mas que se chama tonsilas, que são órgãos linfóides que têm células de defesa. Então, caso a gente respire pela boca, né? É uma barreira onde, em primeiro lugar, que inflama, que incha, né? Que vai infeccionar, dependendo do micro-organismo, né? Então, porque a gente respirou algo contaminado, né? Ou a gente bebeu algo contaminado e não percebeu. Na boca da gente tem milhares de bactérias, então a gente tem sempre que escovar o dente bem, né? E às vezes, dependendo do que a gente faz, a gente não consegue escovar 3, 4 vezes no dia, certo? Tudo isso influencia. Ok? Alguma dúvida, gente? Deixa eu mostrar aqui para Letícia. Olha aqui, ó, Letícia. A boca, ó, ela chega num momento que ela funde, tem uma cavidade só, ó, tá vendo? Aí o ar frio, ele tem que entrar pelo nariz, porque aqui ele circula, ele faz um movimento circular e ele aquece e desce. Se for pela boca, ele não tem aqui a possibilidade de aquecer aqui, ele já entra frio, certo? Entendi. Eu Aí, respiro pela boca quando eu tô ansiosa. Aí eu ah, fico puxando o ar, sabe? sim. Eu tenho um problema aqui, ó, na região do septo, então eu respiro por uma narina só e às vezes por nenhuma, aí eu respiro pela boca também. Acontece, defeitos, né, na gente. Bom, gente, por hoje é só. Na semana que vem vai ser uma das melhores aulas, hein? Não faltem, tá? Porque a gente vai falar sobre sistema nervoso, certo? A gente vai começar a falar sobre o sistema nervoso. E o sistema nervoso, vão ser duas semanas que a gente vai falar sobre ele. E aí a gente vai até entrar numa parte sobre como que as drogas agem no sistema nervoso, sem ser na semana que vem na outra. Então, semana que vem a gente começa a falar do nervoso, certo? Certo. Boa noite. Boa noite, tenha um ótimo final de semana.